pregações, mas cada vez, irmão, que a gente lê a palavra, a gente tem lições a tirar, sabe? São coisas que mostram para a gente de forma diferente. Isso não só é na palavra, né? Então eu quero dizer para vocês que a gente vai basear a nossa mensagem nesse tema. Está em Lucas 10, 38 em diante. Amém? Posso começar? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava posta, aos pés de Jesus, assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem várias versões diferentes, né? Eu li, mas tudo vai dizer a mesma coisa. Bem, irmãos, é o seguinte. Assim que Jesus chegou na casa de Marta, a correria tomou conta da vida dela. Preocupada ela estava, foi para a cozinha fazer a comida, enquanto Marta se afadigava, com o que tinha para fazer, ela questionava Jesus. E ainda deu uma ordem, para Jesus, Aí ela questionava Jesus. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ela estava fazendo as atividades sozinha. Se a gente for pensar, a gente pode dizer assim: mas será que Marta não tinha razão? Ela estava sozinha servindo. Irmãos, vamos nos transportar para aquela época. Vamos dizer que a gente está lá e chega Jesus na nossa casa, com 10, 12, 15 pessoas ali. Imagina a correria. Corre, menino, vai fechar as portas dos quartos, livra essa porta aqui da sala, as almofadas, está tudo espalhado, arruma tudo. Podia ser feito, A gente podia estar assim, porque nem sempre a gente está na nossa casa arrumadinha. E não foi esperando, foi de repente, A vida da mulher de hoje não é diferente da vida de Marta e Maria no Novo Testamento. Assim como Maria, você deseja sentar-se aos pés de Jesus, mas as demandas do dia a dia não deixam. A semelhança sua de Marta, é que Jesus quer servir, você quer servir a Jesus. No entanto, você luta contra a exaustão, contra as demandas do dia a dia, contra as tarefas que você tem. Mas, irmãos, o mesmo convite que Jesus fez a Marta, Ele faz para mim e para vocês. Ele convida eu e você a escolher a melhor parte. Uma vida alegre de intimidade com Deus, resultando naturalmente em um trabalho feito com amor. É isso que a gente vê, E que todo mundo sabe. Maria estava fazendo serviço, Marta estava fazendo serviço, Maria estava ali aos pés de Jesus, Então, dessa passagem, irmãos, eu tirei algumas lições que vão fazer com que a gente reflita na passagem, Porque a Bíblia, ela é atemporal. Ela serviu para Marta e Maria e ela serve para nós hoje, Então, nós vamos tirar alguns ensinamentos que vai servir com que eu melhore a minha vida, que eu reflito o que eu estou fazendo, que parte eu estou escolhendo. Eu estou com a boa parte? O que está fazendo eu não estar com a boa parte?
palavra, de estar com Ele e de fazer as coisas que Ele nos mandou fazer, né? Primeiro a gente tem que dar importância a Ele, buscar primeiro o reino de Deus e depois, mesmo diante das correrias, das demandas do dia a dia, a gente fazer as outras coisas que Jesus quer que nós façamos. Servir a Jesus não significa a gente negligenciar as nossas responsabilidades de pai, de mãe, de marido, de profissional, de servo do Senhor. Isso não significa. Então Jesus está fazendo com que nós não abramos mão das nossas responsabilidades. Precisa fazer um equilíbrio. Amém? Amém. A segunda lição que eu tirei aqui foi assim, cuidado com a tirania, com o domínio do que é urgente, do que é para hoje, do que é para ontem, do que tem que ser feito agora. Irmãos, isso fez com que o amor de Marta ele ficasse pesado demais, né? Tudo está veloz demais na nossa vida. A nossa vida é uma correria, né? E a gente vai deixando a melhor parte para depois, né? A gente precisa, irmão, receber um desacelera que Marta recebeu lá em Betânia, né? Então Jesus disse: Marta, Marta, para com isso, né? Não adianta a gente estar trabalhando na obra, mas não estar ouvindo o dono da obra. É muito sério, é muito importante a gente pensar nisso, irmãos. É muito importante. Então Jesus está nos ensinando a harmonizar a nossa vida. Entende? A gente está precisando disso. Eu estou falando porque, você não, eu estou falando para mim. Porque quando a gente estuda a palavra, a gente entende que precisa ser dessa forma. E a Bíblia vai mostrar para a gente, porque eu vou ler para vocês. Lição que eu tirei aqui é assim: será que Marta estava querendo ser elogiada? Será que Marta, irmão, estava esperando que Jesus dissesse assim: Marta, que cheiro bom está chegando aqui na sala, o que você está fazendo? Parabéns, Marta, porque você está fazendo alguma coisa muito boa. Eu estou falando isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que trabalham em cima de elogios e esperam fazer alguma coisa e ser elogiado. Isso não significa que o elogio não venha surgir com as coisas que a gente faz. É normal você desempenhar um trabalho e de repente alguém chegar e dizer: foi bom, foi agradável, né? Continue fazendo, foi por aí que a gente ensinou. Mas muitas vezes a gente tem que receber críticas construtivas para melhorar. Porque se eu não escuto, alguém pode dizer: podia ter sido melhor, podia ter sido assim, aí você vai melhorar o que você vai estar fazendo. Deus também me deu, irmãos, mas assim, eu quero primeiro dizer para vocês que, independente de elogios, a gente tem que fazer por prazer de fazer. A gente tem que fazer por prazer, irmãos. Eu tenho 3 netos, eu tenho 3 filhas mulheres e queria muito um filho homem, mas Deus não me deu. Mas me deu 3 netos homens, que são os meus filhos que eu não tive. Então, eu senti a vontade de sentar com eles, irmãos. Sento com eles de 15 em 15 dias, era toda semana, mas em 15 em 15 dias a gente tem um encontro. E eu tive um encontro com meu avô, contando as histórias de Trancoso. Quem nunca viu isso? Eu amava, não tinha energia na casa do meu avô. Eu sentava no chão, no candeeiro, na lamparina, e para mim era muito bom. E eu não fiz isso com as minhas filhas por causa da demanda do dia a dia, da correria. E eu faço com eles. Mas eu faço, irmãos, com prazer de fazer. Às vezes tem filhas, tem família que diz assim: como é que você faz isso? Você vai ficar, são 3 adolescentes e eu peguei ali o meu agregado e sobrinho, o Levi, né? São meus 3 netos, o Levi, e eu tenho mais um irmãozinho que mora perto da minha casa, que frequenta os encontros, e eu também estou com ele. 3 adolescentes e 2 pré-adolescentes. Eu amo, irmão, fazer o que eu faço. Eu sei que eu estou construindo memórias dos meus
eles podem. E quando eu não posso fazer, eles ficam, vó, tem reunião hoje? Vó, hoje a gente vai se encontrar, tem reunião. Aí quando eu boto no grupo, diz, opa, que coisa boa, entende? E olha que eu não sou uma avó permissiva, não. Eu não sou uma avó que diz que casa de vó é pula-pula de neto, não. O neto tem que cuidar das minhas coisas, tem que valorizar, porque não foi barato. Mas eles amam estar na minha casa. Ontem, não, sexta-feira, foi dia de encontro. E eles iam jogar aqui na arena. Dormiu os 4 lá em casa. Entende? Meus 3 netos e o Levi. E aí, para mim, é trabalhoso? É. É dispendioso? É. Mas tem que pagar o preço, irmão. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu tenho prazer nisso. Então, com elogio ou sem elogio, vamos fazer o que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. Né? Fazer porque vou ter seu elogio? Não, eu vou fazer porque eu tenho prazer nisso. E eu sou feliz por isso, porque eu estou ensinando. Eu disse, olha, eu vou ensinar 3 palavras. Quais são? Eu quero, eu posso e eu consigo. Entende? Então você pode, você quer, pode, então você vai conseguir. E eu estou certeza que mais tarde, na caminhada deles, eles vão lembrar de mim, dos ensinamentos que eu passei para eles. Amém? Fazer tudo, irmão, é outra lição que eu tirei. Fazer tudo não significa que é isso que Deus está querendo. Né? Muito que Marta estava fazendo não é o que Jesus queria. O que Jesus queria mesmo é que antes dela ir para a cozinha, ela tivesse passado na sala e sentado aos pés dele para ouvir. Né? Estar aos pés dele primeiro. Então a questão não é fazer certo muita coisa. Porque Maria fez uma coisa só e achou graças aos olhos de Jesus. Marta fez muitas coisas e não agradou a Jesus. Então, irmão, muitas vezes você está evangelizando muito, está indo na casa das pessoas, falando de Jesus, né, orando. Mas o que Deus quer? Será que Ele não quer que você sente na sua casa, com a sua família, que você ensine a palavra, que você leia com eles, que você ore com eles e faça com que eles estejam aos pés de Jesus? Né? Será que você está fazendo muito na igreja, muitas coisas, você está com muitos projetos e você está trabalhando tanto na obra e você está se esquecendo do dono da obra? A gente tem que entender, irmãos, isso. Você pode estar fazendo muito, mas não é aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Distraída, afadigada e ansiosa. Não era assim que Marta estava? A Bíblia diz isso, né? Ela estava fatigada e ansiosa. Ou seja, uma coisa sai puxando a outra. E a gente esquece do nosso tempo com Deus. Né? O abismo sai puxando o outro. E a gente esfria, irmão. Porque não é fácil ter constância na presença do Senhor. Muitas vezes a gente quer, mas não faz. Né? Muitas vezes a gente até marca. Eu lembro esse livro aqui que a minha criada Dilsa me deu. Ele é maravilhoso. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. E aqui ele diz, dá ilustrações, e diz que uma senhora disse, eu vou todo dia tirar um tempinho do meu dia e vou sentar para conversar com Jesus. Ela foi o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, a segunda semana, aí de repente, acordou tarde, tinha que fazer a marmita do marido, tinha que fazer o almoço, e ela viu que não dava tempo, ela olhou passar e passou. Aí ela volta, no outro dia, novamente, ela passou e não foi. E a gente vai esfriando, irmão, a correria do dia a dia para a gente não persistir. Aí um certo dia ela passou pela sala, sentou, aí Jesus estava lá, e ela disse, você está
só está olhando para o problema. Nós precisamos olhar além do problema. Entende? Então é desse jeito, irmãos. Vamos procurar e escolher a melhor parte, né? Para poder receber uma casinha, um lugarzinho lá no céu. A outra lição que é muito importante, eu não vou cansar vocês não, viu? Eu acho que não sei se nem estou sendo repetitiva, daqui a pouco eu termino. A outra lição que eu criei aqui foi: aprenda primeiro para depois servir. Irmãos, Marta estava mais preocupada em fazer a comida e servir a Jesus. Ela estava envolvida na obra, mas ela estava esquecendo de ouvir a Jesus, né? O que Maria estava fazendo é a ordem correta de quem quer servir a Jesus. Primeiro eu escuto, eu aprendo e depois eu sirvo, né? Tem muita gente que está querendo servir no reino de Deus e não está querendo aprender com Jesus. Quem não senta, irmão, olha como é importante. Quem não senta para aprender não é digno de se levantar para servir. É forte, porque sentar para aprender, para ouvir, é falar de capacitação, é falar de aprendizado, é falar de intimidade, é falar de ouvir a Deus. Irmãos, tudo que a gente faz na vida, a gente passa por uma escola. Se eu vou ser professor, eu passei pela escola. Se eu for ser médico, eu passei pela escola. Então por que eu vou servir a Jesus e não vou ouvir, não vou aprender, não vou estudar? Eu tenho que fazer isso primeiro, entende? Então assim, tem muita gente que os cargos e as posições sobem a cabeça, né? É diretor que não respeita o professor, é médico que não sabe respeitar o seu paciente, é irmãos que porque tem uma cargo na igreja, e só abrir a igreja já se sente todo poderoso e quer diminuir as pessoas. Então a gente tem que ser imitador de Cristo. O que foi que Cristo veio fazer? Ele veio ser servido? Ele veio servir. Nós somos servos, irmãos. E para servir, a gente tem que ter uma qualidade muito importante, que é ser humilde. Eu tenho que ser humilde para dizer: eu não sei, eu quero aprender com você. Eu tenho que ser humilde para dizer: eu sei mais e vou dividir o meu conhecimento com você. Porque se a gente não for humilde, irmão, a gente não tiver isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ser arrogante, a gente vai ser prepotente, a gente vai achar que sabe todas as coisas. E a gente, no final das contas, não vai fazer o que realmente Deus quer que nós façamos. Então, primeiro se aprende, se capacita, vai buscar o Senhor, vai estudar a palavra, vai ver a vida de Jesus, como foi que ele foi, e depois vai servir. Porque serve é servir com humildade. Amém? Jesus, ele passou 30 anos da vida dele se preparando. E passou 3 anos em meu ministério de missão. Então eu não posso chegar e dizer: eu sei tudo. Eu não sei nada, irmão. É muito fácil. Eu sei tudo. Eu só porque eu faço isso, eu sou a melhor. Não. A gente tem que ser humilde, dividir as atividades com as pessoas, o meu conhecimento. Eu não sei tudo para não aprender mais com o meu irmão, né? E eu também preciso ser humilde para, se eu souber mais, eu ajudar. Seu serviço no reino dos céus não pode substituir o seu tempo com Deus, né? Nosso serviço no reino dos céus é fruto do relacionamento primeiro com Deus. Eu tenho que buscar, então, quando eu me acordo, eu peço a Deus: Senhor, me ajuda a ser melhor. Limpa meu coração, Senhor, tira tudo que não te agrada de mim. Senhor, me capacita, me faz eu buscar a Ti para conhecer, porque quando você não conhece a Deus, você é ignorante no que você faz, entende? Então a gente tem que ser humilde e dizer para Ele: Senhor, me ajuda. O que você vai fazer não é mais importante do que você crescer aos pés de Jesus e você buscá-lo. Tem uma passagem aqui que eu gostaria de mostrar, porque a gente está dizendo: está dizendo isso, mas será que realmente é verdade? Quando o profeta Daniel, que todo mundo conhece a história de Daniel, quando o profeta Daniel estava na Babilônia, ele tinha um costume, né, que deveria ser replicado. 3 vezes ao dia, Daniel saía, deixava a porta do seu, entrava em casa, fechava a porta e
frente à sua janela e falava com Deus. Todos os dias, irmãos. Então Daniel quase perdeu a vida por conta desse relacionamento. Vocês sabem a história. E aí foi jogado numa cova de leões e por uma noite e saiu ileso. Ao sair da cova, Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano algum. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Está em Daniel 6:22. Então Deus encontrou inocência em Daniel e o protegeu porque eles tinham um relacionamento. Eles tinham uma comunhão. Eles falavam com Deus todos os dias. E quando a gente fala com Deus e pede a Ele proteção, Ele está conosco, nos ajudando a vencer as dificuldades, ajudando a derrubar os gigantes que surgem nas nossas vidas. Entende? Então, quando a gente tem Deus, passa por dificuldade, passa sim, mas passa com mais leveza, passa com mais segurança, porque sabe que Deus vai nos ajudar. Amém? As obras não podem substituir a nossa fé. Maria estava na fé e Marta estava na obra. Primeiro vem a fé, depois as obras. Não podemos confundir obras com fé e nem deixar as obras substituir a nossa fé. Em todo momento devemos... Deixa eu ver se eu estou certo, viu, irmãos? É o seguinte, irmãos. Quando eu estava lendo a palavra e que estava lendo Mateus, eu vi um versículo que ficou meio que eu não entendia. Eu não entendia o que era que estava ali. Se eu vou achar aqui, porque eu deixei tudo prontinho, mas às vezes a gente se atrapalha, né? Às vezes a gente se atrapalha, mas vamos lá. Deixa eu achar aqui, para mostrar para vocês que a gente primeiro tem que estar na fé e depois nas obras, né? Para depois a gente ter Jesus na nossa vida. Deixa eu só falar a respeito, né? Porque eu não estou encontrando aqui, mas aí vocês vão ver que vocês também já viram. Se eu não me engano é Mateus 7, 20 e alguma coisa. Quando ele vai chegar o momento em que vai chegar o homem para Deus e vai dizer: mas Senhor, eu fiz tantas coisas, eu operei milagres em teu nome, eu expulsei demônios, né? Eu evangelizei, eu fiz tantas coisas para ti, Senhor. E o Senhor não... Aí o Senhor disse que não me conhece. Não é assim que está a palavra, mais ou menos assim? Então, ele vai dizer... Pronto, é o Mateus 7:21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Irmãos, não é muito sério a gente entender isso? Aí eu dizia: meu Deus, por que Deus diz isso? Se ele disse que está fazendo tudo isso em nome de Deus, eu realmente não entendia. E já ouvi pessoas da minha família dizer: mas fulano partiu, mas ele era tão bom, ele ajudava tanto, ele fazia isso e aquilo. E a gente, né, quando não conhece, mas o que é que Deus está dizendo? Você passava por mim para fazer as coisas e nem me via. Nem sentava comigo para conversar comigo. Você não estava perto de mim na hora antes de ir para a obra. Irmãos, você veja como é sério. Imagine quando você chegar e dizer assim: Deus, eu não falei para falar contigo porque eu estava tarefada, porque eu tinha que fazer a comida, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que trabalhar. Imagine.
com Ele, para depois você fazer as obras. Amém? Deixa eu ver, viu, que foi que eu preparei mais para a gente terminar já, viu? Porque a palavra não diz que as obras sem fé são mortas. Então, primeiro a gente tem que ter fé em comunhão com Deus, para depois fazer o que Ele realmente pede para a gente fazer. Irmãos, quando a gente fala aqui de muita tarefa para fazer, quando eu estava lendo esse livro, é muito sério isso que eu vou dizer para vocês. E eu posso até ser mal interpretada, mas olha só. Muita coisa para fazer. Eu vou voltar um pouquinho só para falar essa história. Esse livro, ele é muito bom. E ele me abriu muitos olhos. Aí ele tem uma história que conta assim, que um homem estava andando pelo vale e ele encontrou Deus. E Deus disse assim para ele, vai para onde? Aí ele ficou feliz. Ele disse, meu Deus, o Senhor está aqui, que maravilha, eu encontrei o Senhor. Aí ele disse, o que você quer que eu faça, Deus? Aí ele disse, eu quero que você pegue essas duas pedras e leve lá para a colina, nessa carroça. Deus, tá, então leva. Aí ele pegou as pedras, botou na carroça e foi caminhando quando Deus mandou que ele fosse. Quando ele chegou, cantava lava, cantava louvores, todo feliz, porque estava fazendo alguma coisa que Deus pediu. Quando ele chegou lá na frente, entrando no vilarejo, ele encontrou um homem e disse, para onde você vai? Ele disse, eu vou para a colina levar essas pedras que Deus pediu. Ele disse, rapaz, Deus ouviu minha oração, porque eu estava querendo levar essa pedra aqui e não tinha como levar. Se você levar, é resposta para a minha oração. Aí Deus disse, aí ele foi e disse, uma pedra só, coloca aqui. Aí ele colocou a pedra e foi caminhando. Já pesou um pouquinho. Aí ele chegou e disse lá na frente, ele estava saindo do vilarejo. Aí ele encontrou um amigo John, diz o livro. Aí ele disse assim, vai para onde, amigo? Vem tomar aqui um refresco na minha casa. Aí o rapaz foi, tomou um refresco, agradeceu. Aí ele disse, você vai para onde? Eu vou lá na colina levar essas pedras.
distrações. Olha só. As distrações. Cuidado, irmãos, com as distrações. O que é distração? Distração, Jesus disse que Marta estava distraída. Estar distraído é estar no recinto e não estar ouvindo o que Deus está falando. Muitas vezes, irmãos, eu sou professora aposentada, né? Mas eu passei 30 anos da minha vida na sala de aula. Eu passei 20 anos ensinando meus alunos. Tinha anos de eu ter 500 alunos. E aí eu passei 10 anos administrando a escola. Eu era chata, viu? Aglosa, não gostava de ver alguém conversando, não. Mas eles me ouviam. Porque no final quem ia ser qual era o fruto do meu trabalho? A aprendizagem. Se ele não me ouvisse, ele não aprendia. E aí às vezes o aluno estava me olhando assim. Aí eu falava, de repente eu dizia, Marcos, aí, oi professora, o que foi que ela me chamou? Ai, eu ficava assustado. Ele não estava me ouvindo, irmãos. Ele estava ali de corpo presente, mas ele não me ouvia. Como muitas vezes a gente vai para a igreja e aí a gente ouve a mensagem, mas a gente não ouve. A gente só escuta. Já chegou assim, no momento que eu chegar para o meu irmão e dizer, você viu, meu irmão, que a mensagem hoje foi maravilhosa? Ele disse, foi? Como assim? Não sei nem o que o pastor falou. Entende, irmãos? É na igreja, é na sala de aula. Então, distração é isso. Então, todo momento a gente está tentado se distrair. Esse camarada aqui é o eixo da distração. Você pega o telefone, aí você diz, vou passar uma mensagem. Aí chega aqui e senta. Aí vem TikTok, vem YouTube, vem não sei o que, Instagram, uma mensagem atrás da outra, 1 hora se passa. Meu Deus! E agora? Se eu deixei fazer mesmo, vim passar uma mensagem, passei 1 hora aqui e distraí no telefone. Ei, você viu essa semana que o Pablo foi atravessar a rua e por distração no telefone ele foi atropelado, né? São os adultos, são as crianças, né? O mal está aqui nas crianças e também no adulto, né? Então a distração ela é uma coisa muito, o telefone é uma distração muito séria. Então, irmão, vou fazer uma proposta para vocês. Procure identificar o que está tirando o seu foco de Jesus. E vamos traçar um plano de ação funcional. E siga firme todos os dias. Entende? Sem se distrair, sem se dispersar. Se não dá tempo de manhã porque a correria é grande, marque à tarde. Marque a hora que está noite, quando eu chego, eu estou cansado no dia a dia. Mas procure fazer um plano de ação para você se conectar com Jesus. Às vezes a gente se distrai com algo lícito. Marta estava fazendo alguma coisa errada. Ela estava servindo, ela estava preparando para servir, né? Mas isso não agradou a Jesus. Ele não achou que era. Ela estava se distraindo com aqueles afazeres para não ficar com a melhor parte que ela está comigo. Entenderam? Então vamos, antes de a gente ir para a cozinha, vamos passar na sala, vamos passar no quarto. Qual o seu lugar de oração? Entende? Vamos fazer um lugar de oração e estar falando com Deus. Às vezes até eu me acordo mais cedo, mas eu nem penso nisso, né? Eu preciso pensar nisso, no momento com Deus, porque quando eu chegar lá, que ele disser assim, não te conheço, não vai ser horrível, vai ser triste para nós. Quem quer morar com Jesus aqui? Eu mesmo quero morar com Jesus, né? Então, para a gente morar com Jesus, a gente tem que escolher a melhor parte. Irmãos, para a gente finalizar, né, porque a gente já está adiantando no tempo, a última lição que eu tenho aqui para nós é fique com a boa parte. Automaticamente, lá no versículo 42, Jesus disse que Ele é a boa parte. A dica foi dada, viu? Jesus já disse. Entendeu? Então basta a gente se conectar, basta a gente priorizar, né? Para poder ter esse tempo com Ele. A vida, gente, ela correria. Mas não abra mão dessa oportunidade de ouro em estar aos pés de Jesus. Porque se isso é o nosso caminho para chegar no céu, eu não posso me negligenciar. Eu tenho que utilizar o meu tempo e estar com Ele. É prioridade antes de se envolver com a obra e com o reino do Senhor Jesus, primeiro a sua comunhão com Ele. Amém? Não sei se cheguei a ser clara e passar a mensagem que realmente eu queria.
Qualquer coisa me desculpe. É a minha primeira vez. O Senhor Jesus está transformando a minha vida, eu sei. Né? E a cada dia eu estou querendo buscar mais. Olha, irmão, deixa eu contar aqui uma coisinha só para fechar. Quando a gente vai comer, a gente coloca um prato, pode ser o melhor prato. A gente coloca até uma lasanha gostosa, uma comida boa, mas a gente vai dar assim. Se eu pudesse, eu comia mais. Mas não dá mais. Pastor, eu estou cheio, não tem, né? Já falou isso? Então, mas quando você vai buscar o alimento espiritual, você nunca vai ficar saciado. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Quanto mais você aprende, mais você vai aprender. Então, eu estou nessa fase. E buscar o Senhor cada vez mais para alimentar o meu espírito e estar mais perto dele. E eu espero que vocês também aprendam a lição. Amém? É isso que eu queria dizer. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, irmã Célia, se conduziu para introduzir a palavra do Eterno no coração de cada irmão e irmã que se encontra aqui esta noite. Quem recebeu a palavra? Quem recebeu a palavra diz amém. Receba a palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Amém? Fique à vontade. Que bom, irmão. Bom é ouvir a palavra. Amém? Receber a palavra. E nossa irmã Célia tem o cuidado de estudar, de buscar. Amém? Observando o sermão dela aqui, então, a gente observa que ela teve cuidado, dedicação, zelo de buscar a Deus. Amém? Para trazer um alimento sólido para a igreja de Cristo esta noite. Amém? A gente pode ver ela exaurindo o texto de Marta e Maria. Irmãos, que maravilha ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ter cuidado sobre a carga excessiva. Vamos ter cuidado para não estarmos carregando o peso que Deus não nos permitiu que carregássemos. Sabe por quê, irmão? Quando eu passei um período de síndrome do pânico, depressão horrível, eu ouvi de uma amiga o que a irmã Célia acabou de falar nesta noite, sendo boca de Deus. Aquela minha amiga me disse assim: Marcos, o que está acontecendo com você é o seguinte, que você tem carregado os fardos das pessoas que têm chegado até você. Você tem vivido a dor deles. Você tem tentado comprar a guerra, a briga de cada um deles. E isto tem feito mal a você. Ela então me disse: ouça eles, ore por eles, porém não carregue os fardos deles, porque você vai tombar no meio do caminho. Irmãos, acreditem em Deus. Quando eu comecei a ter a habilidade de separar as coisas das coisas, Deus foi me curando, Deus foi me restaurando. Amém? E eu trago isso para o meu ministério até hoje, irmãos. Amém? Eu me preocupo com vocês, mas eu não posso viver a vida de vocês na minha vida. Amém? Sabe por quê? Eu vou trazer vocês para minha família, para minha vida pessoal. Eu vou acabar fazendo o quê? Me esgotando física, psicicamente e espiritualmente. Amém? Então, tenha cuidado de comprar uma guerra que não é sua. Antes, eu costumo sempre falar aqui para os irmãos, até mesmo antes de você abençoar alguém, peça a Deus ser da vontade dele. Sabe por quê? Você pode estar entrando em uma guerra com o próprio Deus. Aquela pessoa pode estar na mão de Deus, sendo provado por Deus, sendo moído por Deus. E você querendo entrar nessa guerra, querendo tirar ele das mãos de Deus, você pode entrar na mesma situação dele, irmãos. Quem está na prova está nas mãos
ajudar alguém que está na prova, é querer se intrometer em uma situação da pessoa com Deus. É o que a irmã acabou de pregar aqui nesta noite. Temos cuidado em nome do Senhor Jesus. Segura a palavra de Deus, amém? Quer fazer a obra? Busque o ensinamento primeiro, a preparação primeiro. Que palavra maravilhosa, amém? Alguém rejeitou a palavra esta noite? Não, né? Não é possível. Se coloque sobre seus pés, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de ensino com escola dominical. Sexta-feira, círculo de oração aqui na nossa igreja, amém? Teremos um pregador na sexta-feira. Glória. Domingo é culto de ceia, amém, irmãos? Vem ceiar domingo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Levanta a mão para o alto, vamos somente agradecer a Deus, amém? Vamos louvar a Deus. Pode, irmã? Irmã Rose, se aproxima aqui que eu já esqueci. A Rose é aniversário de ontem. Cadê o Valdomiro? Rapaz, vocês nem fazem um bolo para sua esposa, né, Valdomiro? Você merece, não tem nada. É para fazer um bolo aqui para a gente degustar essa noite. Não, amigo. A família toda aqui reunida fazer um bolo hoje. Toda, né? Uma parte. Fazer um bolo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto. Que texto é, amada igreja, que iremos oferecer a irmã Rose? Oi? Que texto é, igreja? Salmo 20. Alguém falou, esse calor estava com medo, né? É Salmo 20 mesmo, irmão. É o Salmo dos aniversariantes. Sabendo que a dúvida não é esse mesmo. Salmo 20. Vamos ler aqui, orar por nossa irmã. Em nome, pode ficar de joelho? De joelho é melhor, irmão? Glória a Deus. Isso. Rose, o Senhor te ouça, Rose, no dia da angústia. Rose, o nome do Deus de Jacó te proteja. E que o Senhor, irmã Rose, envie o socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Amém? Erga as mãos para o alto. Pai querido, aqui está a tua serva, aqui está a tua filha, que é aniversário do ontem, Senhor. Nós, como igreja, como povo de Deus, servos do Senhor, estamos aqui abençoando a tua serva, porque ordem para abençoar o Senhor nos deu. Pai querido, cobre do teu manto protetor. Oh, Paizinho querido, abre os céus e que este anjo desça entregando nas mãos da tua serva este presente todo especial, Senhor. Receba, Lord, este presente de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, leva o teu povo em paz, uma semana de vitória, uma semana cheia da tua presença, em nome de Jesus. As mãos erguidas para o alto, que o grande e imenso amor de Deus e Pai, que a graça perfeita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do querido Espírito Santo habite com a igreja de Deus na terra, que a paz esteja sobre Israel, paz esteja sobre toda a terra. A igreja diz: amém. Irmãos, só um minuto. Irmãos, amanhã, quem pode levantar um jejum amanhã? Eu quero 10 pessoas, ou 15 ou 20 pessoas jejuando pela irmã Marinete, que está internada no HU. A irmã Marinete é a irmã da Cícera. Levanta a mão, Cícera. A irmã Cícera ali, gente. Ela sempre está conosco aos domingos, está internada ali, passando por um procedimento, pela prova, pela mão eterna. Irmãos, eu preciso de um máximo de pessoas jejuando amanhã pela irmã Marinete. Quem pode jejuar amanhã? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levanta mais a mão para o alto em nome de Jesus, para saber? 1, 2, 3, 4, 6,
7. Alguém mais? Jejuando amanhã pela Marinete? 8. Alguém mais pode jejuar amanhã pela irmã Marinete? Glória a Deus. 9. Amém? 10. Vamos fazer esse jejum amanhã. Pastor, não posso jejuar amanhã. Quem pode orar amanhã? Dobrar os joelhos amanhã. Essa madrugada pela irmã Marinete, levanta a mão para o alto. Amém, gente? Então vamos orar e jejuar pela irmã Marinete em nome do Senhor Jesus. E Deus ainda essa semana vai dar uma resposta. Amém, gente? A vontade dele vai ser feita. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmão. Vamos com Deus. Tenha uma semana maravilhosa, uma semana repleta de bênção. Deus abençoe. Obrigado ao Rio, obrigado Célia, obrigado Vanessa. Deus abençoe. Vamos com Deus. Obrigado, irmã. Vamos na paz do Senhor Jesus. Vamos com Deus. Tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.